Ótimo. O que eu queria começar fazendo? Eu queria começar hoje conversando com quem puder, né? Que eu tô vendo que eu sei que tem gente que só pode ouvir, que não pode falar, ou que pode digitar pelo chat e tal. Eu queria começar conversando com quem já fez a venda do primeiro Pag 30. Quem é que já vendeu um primeiro Pag 30 aí? Mexe a mãozinha assim, liga a câmera para eu saber que eu gostaria de conversar primeiro com quem já passou por um processo. Ah, Tati. Então vamos começar com você, Tati. Queria que você contasse um pouquinho sobre o seu processo de venda, em qual momento da entrega que você está, porque hoje a gente está marcando o começo de uma fase nova. Só que antes de mudar de fase, eu quero fechar esse ciclo e pegar as principais dúvidas desse primeiro ciclo, que é a venda, posicionamento nas redes sociais, dúvidas da execução do Pag 30, para ir na próxima aula ao vivo, que vai ser dia 2 de março, a gente já começar a trabalhar alguns detalhes do Pag 90, tá? A Gisele falou que conseguiu fazer uma venda também. Então, vamos começar com a Tati, que está já com o vídeo ligado, já mexeu a mãozinha. Vamos começar com a Tati. Ei, Olá, Tati! tudo bem? Tudo, e você? Uma Ih, positiva. Parou? não, agora rolou. Ah, Eu tenho E aí? duas experiências, uma positiva e uma negativa. Tá tudo certo. Experiência é experiência. É, eu venho, na verdade, assim, eu não fiz aquele processinho que a gente está acostumado a fazer de venda, porque eu estava conversando com algumas pacientes, falando sobre o curso, explicando pelas mesmas, até mesmo para adquirir um pouco mais de segurança. E Uhum, na hora elas toparam, né, fazer isso. Então eu só coloquei mesmo, agreguei o valor do material que eu ia gastar, porque eu fiz por envelope, né? uhum, Eram duas demandas diferentes, mas eu já tinha todo o script das consultas. Então eu transformei isso em missão. uhum. Uma delas começou semana passada a fazer, ela tá gostando, tá indo, tá fluindo, só que a outra não gostou de nada. Achou infantil, achou que foi meio agressiva a forma como estava escrito, eu também não entendi muito isso. Mas eu coloquei meio que me desanimou no dia, mas eu entendi que assim, gamificação vai ser para um, não vai ser para todos. Então aí eu Uhum. voltei meio que o meu tratamento, né, tradicional. Só que aí eu fiquei meio travada. Agora eu não sei o que que eu fiz de errado, o que que eu não fiz. Vamos começar você me contando todo o seu processo, como foi? Tá. Eu vou te falar primeiro desse caso que não foi bem sucedido, tá? Tá bom. Então, eu fiz o pré-questionário, fiz o meu procedimento normal, né? Expliquei Uhum, para ela o efeito vencedor. Ela vem de vários tratamentos nutricionais, ela tem uma demanda de compulsão alimentar, mais voltada para os doces, enfim, ela faz tratamento com psicóloga, inclusive eu tenho contato com a psicóloga dela. E aí eu fui fazendo, eu expliquei para ela que mudança ela é difícil e sozinho a gente não consegue. Expliquei para ela perfeito. também que ela tem um pouquinho de mentalidade de dieta, e isso a gente precisa trabalhar aos poucos, porque é Uhum, difícil mesmo de mudar isso, né? Eu vim quebrar todas as crenças que ela já está acostumada. uhum. Então eu expliquei exatamente como ia acontecer. O dela não foi por envelope, o dela eu fui mandando pelo WhatsApp, então todos os dias a gente conversava. Uhum. Mas mesmo E ela, assim, ela saiu, você não faz plano alimentar, não é? depende do paciente. Vai depende muito dele. Tem paciente Nesse que, caso, ela tinha plano ou não tinha? nesse caso, ela não tinha plano. O que que eu ia Uhum. fazer? Na segunda fase, eu ia dividir o plano alimentar dela e entregar como as missões, que eu acho que ia ficar uma forma muito mais atrativa do que simplesmente entregar o plano para uma pessoa que tem compulsão e ansiedade. Uhum. Uhum. Isso poderia gerar uma ansiedade. Então, eu fui Uhum. fazendo as missões. As primeiras missões que eu fiz foram coisas mais simples. Ah, aumentar o consumo de água, aumentar o consumo de fibra, colocar uma fruta no café da manhã, algumas coisas assim. Diminuir Uhum. o uso do celular na hora da refeição. E eu falei para ela, quando você tiver dúvida de alguma missão, você precisa me falar. Porque é Uhum. novo para mim, eu abri isso para ela, era novo, ela era uma das Uhum. primeiras pacientes a eu aplicar isso. Só que ela não teve essa comunicação. Então ela chegou bem chateada no pit stop,
Achei que ela ia Você chorar. fez o pit stop depois de quanto tempo? Eu fiz semanal. A gente começou no 7º dia, ela fez o pit stop. E foi como? Foi presencial? Foi por telefone? Presencial. Presencial. Então ela foi no consultório. Isso, Uma semana ela foi no consultório. isso. E aí ela Uhum. veio com uma lista, pontuou um monte de coisa que ela não gostou. Ai, que achou a proposta legal, mas que depois era mais expectativa do que realidade, que era muito infantilizado, que aquilo era para criança. Aí eu falei, realmente, ele, a princípio, por ser uma coisa muito nova, ele parece isso, mas não é. Né? Então, eu fui Uhum. explicando para ela, fui explicando as missões que ela teve dúvida. Enfim, não foi nada legal a experiência. Acho E que aí você entregou missão? Como foram essas missões? Como que foi esse contato diário no WhatsApp com ela? então, eu entregava, a gente combinou o seguinte, eu ia sempre entregar entre as 6 e 7 horas, né? Entre o Uhum. horário, e aí ele ia fazer no próximo dia. Uhum. Então, aí eu não lembro de todas as missões agora, Má, que eu mandei para ela. Mas Não, mas foi você seguiu bem, tipo assim, deu missão diária, chegou quarta-feira deu carga de bateria, sexta-feira deu chefão. isso. Dei o trevo também, que foi uma lista de substituição para ela começar a planejar a alimentação dela. O Uhum. chefão dela foi para ela planejar a alimentação. Uhum. Do que ela sabe, sem julgamento, sem nada. Inclusive, na missão, eu coloquei isso. Que para Uhum. uma lista de substituição, ela ia pegar, olhar e planejar uma refeição do dia inteiro, né? Planejar um dia inteiro. Nossa, para Uhum. ela foi o ápice isso, porque não ia dar certo. Ela não tem muita confiança, pelo que eu percebo nela. Tem um medo muito grande de errar, né? Entendi. Então, eu não sei se de repente o erro foi tanto que eu comecei a rever tudo. Eu falei, eu vou parar no carnaval, eu vou pegar o curso de novo, do começo até agora, até onde a gente está, e vou refazer tudo e vou colocar um único público. Entendeu? Uhum. Não vou tentar adaptar este programa para a pessoa, mesmo tendo um script todo escrito para o paciente. Porque eu tenho esse hábito já. Eu já meio que coloco até uma coisa mesmo da Mari, né? Que ela ensinou a gente a fazer a linha do tempo. Então, eu faço Uhum. tempo, e nisso eu já vou colocando qual ferramenta que eu vou aplicar, o que eu vou fazer nessa consulta, o que eu vou melhorar naquela alimentação, enfim, né? Eu vou fazendo isso, e aí com isso eu transformei em missão. Só que não foi nada bacana, isso me deixou até insegura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa na gamificação, vou ver com essa outra paciente como tá indo, ela é vegetariana, não é muito o meu forte a questão vegetariana, e ela tá ciente disso. Eu ia encaminhar ela para uma outra paciente, ela não quer. Uma Uhum. outra nutricionista, né? Ela não quer. Então eu expliquei para ela, falei que é novo e tudo mais. Ela começou semana passada, foi antes de eu ter esse feedback dessa primeira paciente. Né? Então Uhum. aí eu não sei se eu fiz a missão certa, se eu fiz errado, como que E tá você alinhado. falou que quando ela encontrou com você, ela falou um monte. Assim, foi de E uma no forma. dia a dia no WhatsApp ela não estava falando nada. Não, não. Ela E ela só te não respondia? respondia, cumpria as missões, Ah, mas ela não me falou nada. Tanto que eu perguntava, eu falava, e aí, como que você tá? Como que você tá se sentindo? Tanto que assim. Foi uma coisa que confundiu ela. No momento ah, que eu pedi para ela preencher a régua da hidratação que eu fiz da água, no final aham, eu coloco assim: como que você se sente após ter cumprido essa missão? ah, Só que eu tô perguntando fisicamente. ah. Talvez não ficou muito claro para ela e ela achou que era emocionalmente. Entendeu? Então talvez teve um errinho aí de E aí, como que ela comunicação. falava que ficou emocionalmente? Não, aí simplesmente ela falou assim: eu não sei se eu tô passando numa nutricionista, se eu tô passando numa psicóloga. Tô passando em 2 psicólogas, e aí eu expliquei para ela. Falei, eu tenho uma abordagem que é comportamental. Então, será que ela sentiu falta de ter uma prescrição? Porque ainda nem a parada da gamificação. É tipo assim, a expectativa de receber uma prescrição. Então, mas Eu eu não sei, prescrevi tá? Eu para só tô ela. te perguntando isso. Eu prescrevi para ela porque eu tive 2 consultas antes de aplicar mesmo a gamificação nela. Então, ela teve prescrição, ela teve orientação nutricional, de, por exemplo, como montar o prato. Eu passei 2 suplementos para ela porque ela estava precisando. Eu analisei os exames dela. Então, ela teve E prescrição. plano alimentar. Plano ela não teve, mas Então, porque foi para o paciente, tipo assim, o assim. paciente, quando ele. Qual que é a expectativa? Tipo assim, ó, esquece tudo, tá? Uhum, A expectativa do paciente é: vou na nutricionista e vou receber meu plano alimentar. Tipo, uhum. essa é a visão.
mínima que eles têm. Uhum. E aí, por que isso veio na minha cabeça, assim? De tudo que ela falou, quando ela falou essa parada aí, não sei se eu tô indo numa psicóloga ou numa nutricionista, não tá clara para ela a prescrição nutricional que você fez. Uhum. Porque O todos os engraçado. artifícios que a gente usa, eles são coadjuvantes do tratamento nutricional, para ficar Sim. mais fácil, para ela aderir e tudo. E mesmo assim, eu não acho que isso é um problema, não, tá? Porque dá para você fazer educação nutricional. Tem um monte de aluna que faz isso, que Uhum. não entrega plano e que foca na prescrição nutricional. Mas é porque eu estou querendo entender a demanda desta paciente específica para a Uhum. gente entender onde realmente está o problema, sabe? Então, tanto que assim, foi a psicóloga que encaminhou ela para mim. E Uhum. aí, no começo, eu expliquei para ela, fiz toda a consulta normal, expliquei para ela o tipo de abordagem que realmente a nutrição comportamental, ela é um processo mais lento, mas é um processo duradouro, que ela não vai mais ter que ficar pulando. Tem problema familiar, né? Então, eu não sei se o marido dela é meio que considerado atleta, entendeu? E tem um peso muito grande no peso dela, isso. Então, eu não sei se de repente o fato dela ter mostrado para o marido deve ter falado algo, entendeu? Influenciado nisso também. Porque foi Uhum. até algo em comum acordo que a gente fez. Eu expliquei para ela, falei, olha, você prefere a gente passar o plano alimentar no começo ou você prefere fazer de forma gradativa? Ela não, no meu atual momento eu prefiro de forma gradativa. Então eu não entendi, fiquei meio que perdida, porque foi uma coisa que foi em comum acordo meu e dela. Uhum. Eu sempre deixo isso aberto para o paciente, principalmente quando eu vejo que ele vem de vários nutricionistas, se ele quer o plano alimentar, né? Mas aí eu explico que é Ótimo. diferente de dieta, totalmente diferente. Ou se ele prefere a gente fazendo da forma como eu estou acostumada mesmo a trabalhar. E explico essa forma. Assim, eu sou muito clara com o paciente e explico exatamente o que vai acontecer. Uhum. Tanto os pontos positivos que vão acontecer, como o que pode aparecer de barreiras e dificuldades para eles. E eu Uhum. expliquei isso para ela dentro da gamificação também. Só que aí Uhum. foi uma surpresa, assim. Ela estava muito abalada, né? Não sei se ela estava receosa, com medo de obrigar, alguma coisa assim, por conta dos outros históricos dela. Uhum. Não sei se teve influência da psicóloga, eu não sei o que aconteceu. E aí, isso, tipo, foi semana passada ou já tem tempo? Só Isso foi qual na momento sexta, que você tá com essa paciente específica, assim? isso foi na sexta-feira. Aí, como eu já Sexta tinha agora. isso, Ah, como eu tá. já tinha feito o plano alimentar com ela, eu entreguei o plano alimentar inteiro para ela, expliquei tudo. Foi quando eu vi que ela deu um respiro, né? Ah, E aí a gente conversando tudo, eu falei, então a gente vai voltar para o tratamento convencional e não vou colocar mais nada de gamificação. Só que aí comecei a fazer uma reflexão comigo, né? Me uhum. coloquei no lugar dela, embora eu já tinha me colocado. Uhum. Mas não sei te explicar, assim, ainda estou meio que reflexiva e a minha esperança é essa outra paciente, porque me deixou um pouco insegura. Eu já vinha conversado com você que eu estava um pouco insegura, e eu Uhum. acho que isso se reforçou mais ainda, entendeu? Agora. E essa paciente, ela tá no começo? Como é que tá? Foi a terceira consulta dela. Na terceira eu expliquei o tabuleiro e entreguei as missões. Uhum. Tá. Ó, eu não tô aqui pra. Eu vou ser tipo o meio termo, tá? Para poder te dar Tá. clareza mesmo. Eu não quero te vender nenhuma ideia. Uhum. Eu quero olhar de fora como um olhar de Sim, nutricionista mesmo, real. sim, sim. Eu acredito, gente, aí eu tô falando para todas vocês. A primeira coisa que a gente tem que ter clareza, e é por isso que eu trago nesse primeiro momento o estudo do curso, é qual é o tipo de paciente que a gente quer atender, tá? Então, eu acredito de verdade que tem paciente que tem perfil para gamificação e tem paciente que não tem perfil para gamificação. Assim como eu acredito que tem paciente que tem perfil para nutrição comportamental e tem paciente que não tem perfil para nutrição Uhum. comportamental. Então, é muito importante a gente ter clareza. Primeiro, se eu quero trabalhar com isso, eu acredito nisso, isso é legal? Sim ou não? Ah, eu quero Uhum. pelo menos experimentar isso? Beleza. E depois disso como eu posso direcionar
todo o meu marketing e a minha estratégia para atrair as pessoas que querem isso e que têm um perfil para isso. Então, Tati, de verdade, eu acredito que talvez esta paciente específica, ela ainda não comprou a ideia nem de nutrição comportamental. E também, tipo assim, ela também não quer saber de gamificação porque ela não tinha o plano alimentar dela, entendeu? Ela foi com a expectativa de receber um plano alimentar. No primeiro momento, se apresentou para ela como ia funcionar. Só que ela, tipo assim, no final das contas, era isso que ela queria, ela não soube se posicionar, entendeu? Então, pode ser que essa paciente não tenha perfil, inclusive, para o tipo de atendimento que você quer fazer. Por que eu acho muito importante a gente ter clareza do que a gente quer fazer? Porque senão a gente não vai ter uma linha de entrega e de raciocínio. E aí a gente vai ficar sempre à deriva da vontade do paciente. Eu acho que a gente tem que adaptar, ser flexível e tudo. Mas se a gente não tiver clareza de quem é o paciente que eu quero atender, fica mais difícil ainda, sabe? Então, assim, ó, isso tem muito a ver com o seu posicionamento. Sim. A Tati Lordello, nutricionista, qual é o problema que a Tati vai resolver? E a Tati finca a bandeira dela nesse problema e ela tem um método dela de fazer acontecer e segue firme com esse método até o final. E as pessoas que querem passar e querem resolver esse problema, a Tati tem que confiar, bater no peito e vender a ideia para essa pessoa. Porque senão, se você ficar numa discussão, tipo, ela pode ter inventado 500 mil desculpas, tipo, porque a gente está falando de processo de mudança de comportamento. A gente sabe que quando a pessoa vai para casa para aplicar, vai ter um bicho de sete cabeças. Então, ela simplesmente pegou, isso aqui é coisa bobinha, cadê o meu plano alimentar? Foi a primeira desculpa que ela pegou. Cadê minha prescrição? Não sei se eu estou indo numa psicóloga ou se eu estou indo numa nutricionista. E nesse momento ela foi mais forte que você. Que você ficou insegura e falou, é mesmo, eu vou te entregar aqui o plano alimentar e eu tô errada. E você tá entendendo? Visão de É o que fora, eu falei tá? assim, não, eu concordo plenamente. Tanto que foi a hora que eu falei assim, eu vou refazer toda essa parte, porque eu prefiro fazer para um público específico, entendeu? E parar de tentar mostrar para os outros, por exemplo, Pra todo assim, mundo e tentar encaixar ver. os pacientes nisso. Por exemplo, essa paciente que é vegetariana que está fazendo gamificação. É uma paciente que eu não tenho segurança para atender, porque eu não atendo público vegetariano. Eu não sei atender. Não é que eu não sei atender, todo mundo sabe. Mas assim, eu não tenho a praticidade de atender. Só que assim, já tentei encaminhar ela para 3 nutricionistas diferentes e ela não quer. Não Não, então adianta. eu não atendo. E ponto. Entendeu? E aí, o que eu fiz? Foi que eu falei para ela assim, eu falei, ó, então... Porque assim, eu sou nova ainda de atendimento, né? Então, algumas barreiras eu ainda tô tendo que quebrar. E eu já atendo a mãe e a irmã. E ela é a outra irmã. Então, eu não sei se ela tá vendo o resultado da mãe e da irmã e quer porque quer o mesmo método. E aí eu falei pra ela, só que você vai ter que estar disposta a me ensinar algumas coisas da sua rotina também, desse mundo vegetariano, porque eu não sei. Então, assim, ela tá ciente. E isso eu coloquei em contrato também, pra lá na frente eu não ter problema. Entendeu? Então, assim, só que com ela a gamificação tá dando certo. Mas é porque a gamificação não tem a ver com nicho. Sim. Ela pode funcionar para qualquer nicho. O problema é, primeiro, você tem que querer fazer, entendeu? Você tem que acreditar, você tem que achar legal e tal. Para mim, o mais importante é você. Se você quer, o resto que se dane. Eu te ajudo a construir público para isso, entendeu? Então, a primeira coisa é, você quer, você acredita, você acha que é possível? E segundo, a sua bandeira. Tem que escolher, gente, porque se a gente ficar querendo montar um programa para cada, não sei, tem que escolher um problema para resolver e caminhar do início ao fim. Porque senão a gente vai perder um tempo danado, tipo, não vai fazer o negócio girar. Eu gosto muito de dar o exemplo da Sandra Pessoa. O M10 ele tem um método que é fazer o nível 1, nível 2, nível 3, pague 30, 90, manutenção. Tem o método, vocês estão na primeira parte, mas tem fazer os encontros presenciais e tudo. O que faz o negócio girar? O que faz o negócio girar é o processo como um todo e focar numa bandeira, sabe?
Porque se você foca numa bandeira e leva as pessoas até onde elas querem chegar, você vai ganhar confiança, e eu acredito que o processo de confiança nós estamos construindo aqui agora. É meu papel, enquanto sua professora, te ajudar nisso também, a construir esse... Por isso que eu tô... Às vezes pode até parecer que eu tô sendo dura, mas é com amor, assim, ó. Sim. Tem que construir um processo de confiança no que você está fazendo. Você vai gerar resultado para os seus pacientes, e aí depois, quando a gente tem resultado, é incontestável. E aí as pessoas, elas vão comprar a ideia com mais facilidade. Porque, na verdade, quando a gente está falando de alimentação, quando a gente está acompanhando o processo de mudança de comportamento, a gente está vendendo ideia para o paciente todos os dias. Vai ter gente de tudo quanto é tipo, e a gente não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Por isso que a gente tem que ter muita clareza de quem é que eu vou querer pegar, bater no peito e resolver o problema. Né? Quem é que eu vou pensar qual a melhor forma de fazer? E aí, identificou isso, trouxe isso. Ai, meu Deus, temos crianças. Identificou isso, trouxe isso, a gente vai trabalhando em cima desse processo. Então, talvez, Tati, essa paciente é uma paciente que você tem que demitir, que não é paciente para você. E focar naquele tipo de paciente que é o paciente que você quer, de fato, atender. Faz sentido? Faz, até mesmo porque assim, o meu nicho eu mudei muito. Desde que eu saí da faculdade, isso foi uma decisão minha, uma coisa. Tanto que eu vi até o seu vídeo do Amor e Nutrir lá. Da missão? Isso, da missão. E eu falei, não, eu tenho isso definido. Eu sei quem eu quero atender. Quem eu gosto de atender. Quem quer fazer mudança de comportamento. Quem quer dieta não é pra mim, não vai funcionar. Porque eu não acredito nisso. Então, assim, eu tenho isso definido, né? Mas essa paciente, ela meio que me fez fazer uma reflexão e me deixou insegura. Então, por isso que eu falei, vou dar um basta agora. Não vou falar que vou parar de atender, porque eu vou atender ela da forma tradicional. E vou tentar montar um outro programa, mais voltado especificamente para o nicho que ela está indo. E seguindo o passo a passo bonitinho, do jeito que eu ensino no curso. Fazer entrevista. Eu já fiz, né? Eu cheguei a fazer entrevista. Eu fiz entrevista com 5 pessoas de 8 que responderam. E foi entrevista presencial. Então, assim, eu já fiz o beabá certinho, né? Então, não sei, eu vou parar para pensar e vou trazer a resposta para vocês, entendeu? Mas o que você acha que tá... O que você acha que precisa ser feito, assim? O que te gera angústia ainda? Na verdade, eu acho Como que é que tá a sua rede social? Lembra aquela vez que você... Teve uma vez que você mandou um e-mail, a gente conversou muito, eu falei sobre não tá claro o seu posicionamento nas redes sociais. Isso é muito importante porque é o seu cartão de visita. A pessoa vai lá, tem que estar estampado. A Tati não gosta de dieta, ela não acredita nisso. A rede social de vocês, gente, ela tem que estar clara. Qual que é a nutrição que você acredita? No que você acredita? O que você ajuda as pessoas a resolverem? E por que eu estou batendo nessa tecla, Tati? Porque isso vai facilitar a sua vida, para achar as pessoas certas para você. Senão você vai ficar sempre atendendo as pessoas erradas para você, isso vai te gerar frustração e dor, e você vai ficar se achando, achando que você que é o problema, que você que está errada, você que não consegue, porque você não está atraindo quem de fato você quer ajudar. Sim, sim. A rede social eu comecei a trabalhar melhor nela agora, né? Antigamente eu postava 3 vezes na semana, agora eu tô postando em torno aí de 4 a 5 vezes. Menos que 4 eu não posto mais. Então, de segunda a Mais importante sexta. que consistência, lembra disso, tá? Mais importante do que você, mesmo que fosse 3, a sua mensagem tem que estar clara lá. A nutrição que você acredita, o público que você quer atrair, ele tem que estar claro lá. Na minha opinião, o seu pareto agora é voltar na entrevista, no mapa da empatia, e repensar o seu posicionamento como um todo. Esse posicionamento, ele é muito importante porque é como que você vai mostrar a sua linguagem para o mundo nas redes sociais. Ó, pra você ter uma ideia de como que eu uso isso na minha vida, tá? É a mesma coisa, porque nós estamos considerando aqui
eu considero que vocês são empresários, tá? O consultório de vocês é uma empresa. Hoje, eu vou passar por um reajuste de posicionamento, tanto eu quanto a Amor e Nutri, porque a gente está fazendo uma parceria. Então, a gente está, hoje, inclusive, antes de entrar com vocês, a gente estava em reunião. Como que vai mudar isso em relação ao nosso calendário editorial? Entre as figuras públicas, Mariane e Marcela, como que a gente vai se posicionar? E isso é o que comunica para quem está do lado de fora. O que está na minha rede social... Ó, vocês aqui são alunas, é diferente a nossa relação. Vocês concordam comigo que o que está na minha rede social é como as pessoas me veem? Sim. Se eu estou passando uma mensagem que não está clara, a responsabilidade é minha. Senão as pessoas elas vão chegar e elas vão ser frustradas. Entendi. E eu vou ser mais ainda. Porque, tipo assim, não é você que eu queria, fulano. Então, gente, isso foi muito bom e muito obrigada por ter compartilhado, falado assim em detalhes. Tem medo de ser feliz. Tem medo. Eu prefiro errar aqui do que errar com o paciente, entendeu? É isso que eu quero. Tipo assim, gente, abre o coração pra mim aqui, eu tô aqui. Fala comigo aqui, eu tô aqui pra ajudar vocês. Então chega aqui e fala o que tiver no seu coração, qualquer coisa que seja. Eu tô aqui pra escutar e pra ajudar e pra clarear. Mas eu vou pensar sempre em você e você como empresária. Sim. E para mim, hoje, o que vai virar seu jogo mais rápido é você ter mais clareza do seu posicionamento. Porque não é só a rede social, não. Isso é uma coisa que começa aqui dentro, ó. É uma coisa interna. É a gente aceitar. É você aceitar seu posicionamento primeiro. É você acreditar nele. Isso tudo. Eu não sei se vocês estavam no canal do Telegram, que é geral, que não é só para aluno. Essa semana eu estava no encontro do Gênesis e tal, e aí eu tive uma palestra de um cara que ele falava sobre produtos de alto ticket. São produtos que custam caro. E eu até mandei uma reportagem que 9 a cada 10 brasileiros estão dispostos a pagar por mais, por uma coisa com mais qualidade. E pessoas que vêm, por exemplo, quando a gente cria um programa de atendimento, um Pague 90, por exemplo, ele é um ticket mais alto. A gente está acostumado a vender consulta individual e a gente vai vender um programa, é um ticket alto, se você for comparar. E toda vez que a gente faz essa venda, sabe o que mais define a venda? A autoconfiança de quem está vendendo. Então, eu coloquei que é uma das coisas que eu vou reforçar dentro dos cursos e nesses encontros que a gente tiver, é desenvolver a autoconfiança em vocês. Nós, como empreendedores, a gente precisa... Vocês são autônomos, né? A maioria que está aqui quer fazer o negócio girar dentro do consultório. Se a gente não cuidar da nossa autoconfiança, isso vai comprometer a nossa venda. E quando a gente define o posicionamento, isso dá mais clareza para a gente. E quando a gente tem mais clareza, a gente se torna mais autoconfiante. Essa paciente errada, ela feriu o quê? A sua autoconfiança. Sim. E aí, o cuidado, olhando de fora, tá? Uma pessoa completamente de fora. O que está faltando? Posicionamento. Quando você tiver mais clareza disso e aceitar internamente, até o relacionamento... Primeiro que você vai atrair as pessoas mais certas. O relacionamento com os pacientes, eles vão ficar mais tranquilos também. Então, refaz os exercícios. Esta Tati agora. Essa Tati amadurecida. Refazendo o mapa da empatia. E tomando decisão no fundo do coração. O que é que eu quero? Eu quero resolver esse problema. Mas não é de todo mundo, não. É de quem, gente? Quem que é a pessoa? Como que essa pessoa é? Qual que é o dia a dia dela? E aí vocês têm que ir para a rede social e falar para essas pessoas. Porque senão elas nunca vão chegar até vocês. Eu acredito muito em rede social porque foi assim que eu cresci, foi assim que eu construí meu negócio. Seria hipocrisia minha falar que não, rede social... Não, a rede social faz uma diferença do caramba. É a rede social que vai te fazer crescer rápido e não sofrer. Faltando paciente. É tanto que depois que eu comecei a ter mais consistência na questão dos posts, eu já adquiri 2 pacientes novas, que veio através da rede social. E como são essas pacientes novas que chegaram?
Então, uma é também de outros atendimentos frustrados, né? Então, assim, tem um transtorno ali também complicadinho, né? Não chega a ser um transtorno alimentar, mas assim, deixa de participar de momentos por conta da comida, desconta emoção na comida e saiu daqui leve, né, da consulta. A outra tem algumas patologias, mas também não acredita mais em dieta, então também acreditou nesse modelo de atendimento. Entendeu? Então, as duas são duas pacientes frustradas com outros atendimentos. Que é basicamente a maioria dos pacientes que eu atendo, né? São pacientes vindos de outro nutricionista. Porque eles estão, tipo assim, eu preciso de um novo jeito. Então, eles já chegaram para você sabendo que, puta merda, já tentei fazer dieta e não deu certo. Sim. Então, é muito importante o que a gente escreve na rede social. O que ficou para você da nossa conversa, Tati? Até marquei aqui os pontos. Vou voltar na entrevista. Vou fazer com calma, não vou nem correr no pico vai de no seu tempo. acompanhar. Vou refazer o mapa da empatia e vou dar uma olhada na rede social, porque eu até decidi. Facebook e Instagram é muita coisa para mim no momento. Por mais que você associe os dois, administrar os dois é muito complicado. Eu sei. Então, vou focar mais no Instagram, porque eu vejo que ele tem um resultado maior, né? Então, assim, eu já comecei a ter uma interação maior com o público e tudo mais. Mas eu vou dar uma olhada e vou ver o que eu posso colocar a respeito daquilo que eu acredito. Né? Então, não a respeito... Seja você, eu quero ver sua identidade, sabe? Tipo, eu entro naquela rede social e falo, tô sentindo a Tati aqui. Então, acho que é basicamente isso. Maravilhosa. Certo? Obrigada aí, por clarear, viu? Ah, que isso. Meu papel é esse aqui. Obrigada por compartilhar. Imagina. Gente, quem aprendeu alguma coisa com essa discussão com a Tati, levanta a mão aí. Isso é sempre importante. Por isso que eu amo quando as pessoas falam. Porque a gente acha que tá tudo bem, aí a gente vai ver o outro, aí a gente fala, esse dia também tá precisando fazer isso. Agora eu quero conversar, deixa eu ver aqui, eu quero conversar agora com a Gisele. Gisele, você pode falar? Tipo, você pode ligar a sua câmera e o áudio? A Gisele também já passou por uma experiência de venda de Pague 30. A Gi tá aqui. Pode ligar seu áudio, Gisele? Deixa eu ligar, então. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Conta um pouquinho da sua experiência pra gente. A gamificação, né, tá sendo maravilhoso para mim. Eu comecei com um grupo Você Mais Leve antes do carnaval e aí foi a proposta que você deu de presente, né, para quem estava lá acompanhando você no curso de fidelização. E aí consegui 8 pacientes, estou finalizando hoje e já tem gente procurando outros grupos. Só que mesmo assim, né, eu acompanhando os módulos, já estou vendendo 1 a 1. Né? E aí eu estou vendendo no consultório, quando o paciente marca, eu apresento para ele, né, a minha proposta, a mudança de atendimento que eu estou trazendo para a cidade. Na primeira consulta ou no telefone que você está fazendo isso? Não, na primeira consulta. Ah, tá. Eu mando o questionário, né, da autoeficácia, que tem me ajudado muito, já me dá um bom aquilo, né, gente? E como seguir o atendimento, é perfeito. E aí, quando o paciente chega até a mim, né, a gente avalia, tal, e eu apresento, e todos estão amando mesmo. Geralmente, aí o que é que acontece? Como são fases, né, eu já fechei com 5, nós estamos na fase 1 para entrar na fase 2 agora. E aí, é tudo pelo WhatsApp. Todos os dias eu tenho o contato com eles. Mando tanto a missão individual como a de hábito. E aí vai. É em grupo ou é individual? Está sendo individual. Mas esta semana, como eu estou avaliando eles, né? Eu vou
conversar com eles para ver a possibilidade de unir o grupo. Fazer um... Uhum. Porque eu É uma acho que... sugestão que eu tenho para você. Olha só. Se você quer deixar pessoas entrando sempre, né? Tipo assim, você vai captando. A pessoa chegou na primeira consulta, avaliou, tem perfil, é esse problema que ela quer resolver, vai entrar dentro de um Pague 30, por exemplo. Isso. Imagina que o negócio vai durar 3 semanas. Imagina que todo mês você faça uma festa de encerramento. E, à medida que a pessoa for entrando, você faz assim, ó, a semana inteira você vai captando pessoas para participar do programa. Só Uhum. que, imagina que eu consultei com você hoje, na segunda-feira. Você faz minha consulta, faz o que você tem que fazer, mas eu só vou entrar para o programa, para o grupo do programa, na segunda que vem. Então, E- toda segunda tá rodando missões, recarga de bateria, chefão. Então, você pode ter um único grupo e, à medida que você for coletando pacientes, esses pacientes vão passando por lá, ele entra, ele fica 3 semanas. Então, a cada 3 semanas, vai repetindo. Acabou as 3 semanas, ele tem que participar da festa de encerramento, vai sair do grupo. E aí, eu vou retroalimentando isso. Que aí você não tem que ficar mandando para um por um, individualmente. Porque o paciente chegou para mim, eu atendi ele, fiz plano alimentar, entreguei tudo bonitinho. Você pode participar de um grupo onde a gamificação acontece. E lá ele vai recebendo as missões, a recarga, o chefão. Fica ali durante 3 semanas. Dali ele recebe um convite, que aí pode ser individual, que só você que vai saber quanto é que vai dar 3 semanas dele, para participar da festa de encerramento do mês. E aí no final você vende o próximo nível. E assim vai. Uhum. Você entendeu Bacana. como que isso poupa trabalho? E ainda coloca a interação, né? Inclui a interação de poder conviver com pessoas que estão participando do mesmo problema. Nesse grupo, você pode ter gente que está na fase 1, na fase 2 ou na fase 3. Mas, se você fizer um ciclo, tipo, primeira semana tem as missões, depois a segunda, depois a terceira. Pode ser que a missão da pessoa ela seja, tipo assim, uma missão que está da terceira semana, mas ela vai passar por todas. Mesmo que seja a semana dela, tipo, ela está na primeira semana, ela está na fase 1, mas a estrutura não é igual. O Uhum. Sim. importante é ela passar por 3 semanas. Então, se a cada 3 semanas você repetir o ciclo, você não precisa ficar mandando para um por um. E não é só para poupar trabalho que eu estou falando isso, não. Você dá a oportunidade dela relacionar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que ela. É isso que eu quero trazer, né? Porque eu Isso é presenciei isso. terapêutico por si só. Quando eu É, posso conviver e ver outras pessoas, igual nós estamos fazendo aqui. o resultado é diferente, né? Eu pude perceber isso, eu nunca tinha trabalhado com grupo e eu pude perceber isso no Você Mais Leve. Foi muito bom. Maravilha. Vocês entenderam isso que eu falei? Isso ficou confuso? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Eu acho que eu entendi. Porque isso faz tanta diferença para quem trabalha individual e aí vai colocar a pessoa para relacionar. Não tô falando que todo mundo tem que fazer grupo. É colocar as pessoas para se relacionarem em grupo. O atendimento pode continuar sendo individual. Então, Marcela, dê aí o exemplo, porque no caso eu comecei a fazer isso semana passada. Uhum. Então, semana passada, né, eu já comecei com 2 pacientes, ou seja, fase 1, e hoje eu estou reavaliando para a fase 2. Só que na semana passada eu já atendi mais 3, que essa semana está sendo a fase 1. Aí eu vou juntar as 5 em um grupo. Uhum. Isso? Só que Tá, as 2 primeiras eu já mandei, eu já vou entrar para a fase 2, ou seja, para a quarta missão. tá. As primeiras vão para a primeira missão, né? Uhum. Eu vou abrir um slide aqui e vou desenhar isso, porque eu sei que isso pode gerar dúvida. E isso vai ajudar todo mundo. Espera aí. Um minuto, por favor. O que que acontece? Para isso funcionar,
a gente precisa ter clareza de que eu tenho que construir missões, recargas e chefões que não necessariamente vão precisar ter uma ordem para funcionar. O importante é que todo mundo passe por todo o processo. Então, não me interessa a ordem que a pessoa vai fazer. O importante é que todo mundo receba tudo. Então, vamos lá. Peguei esse slide aqui, que aí eu vou desenhando. Por exemplo, ó, como que funciona a estrutura de uma fase? Eu vou ter uma missão aqui na segunda-feira. Aí eu vou ter outra missão na terça. Aí eu vou ter uma recarga na quarta. Aí eu vou ter outra missão na quinta. E aí na sexta eu tenho duas coisas. Eu tenho um trevo, que é um presente meu para facilitar. E eu tenho um chefão, que tem a ver com tipo, um desafio de final de semana. Na real, esse trevo pode entrar aqui junto com a missão de quinta ou aqui. Isso, gente, essa estrutura, vocês podem ajustar se vocês estiverem achando que está muito? Podem, tá tudo bem. Mas a estrutura é igual. Quando eu passo por isso aqui, aí depois eu tenho o report com a Nutri, não é? Isso. Tem a Nutri aqui. Então, por exemplo, hoje as pessoas passaram com você. Você fez acompanhamento semanal dentro do Pag 30? Semanal. Isso. Semanal. Então, Isso. beleza. Então, ó, essa estrutura aqui, vocês concordam comigo que essa estrutura não muda? Isso. É a Concordo. mesma estrutura em todas as fases? Então, Sim. imagina que a gente pudesse ignorar o número das missões. Imagina que foda-se o número, tá? Eu tenho, ao longo de 3 fases, eu vou ter 9 missões, eu vou ter 3 recargas, eu vou ter 3 trevos e vou ter 3 chefões. Ok? Então, dentro de 3 semanas de Pag 30, 3 semanas, eu vou ter 9 missões, eu vou ter 3 recargas, eu vou ter 3 trevos e vou ter 3 chefões. E aí eu defino quais são os dias da semana que cada coisa dessa vai acontecer. Porque é me guiando por isso aqui que eu vou mandar as coisas no meu grupo de WhatsApp ou grupo do Telegram, que eu falei para vocês, se vocês puderem fazer por Telegram, maravilhoso, que inclusive para deixar programado. Então, no dia a dia, as pessoas vão ter que passar por isso aqui 3 vezes. Então, a Gi, ela atendeu, só que aí você tem que implantar essa lógica a partir de agora, tá? Não vai ficar confuso. Então, eu tô aqui no consultório, vamos colocar como se fosse uma agenda aqui. Vou pegar um Excel. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vou fingir que você atende só 5 vezes. Segunda a sexta. Então, aqui eu tenho segunda. Ai, meu Deus. Querendo diminuir, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu já sei o que tem que acontecer no meu grupo
de WhatsApp cada dia dessa semana, não é? Uhum. Segunda, eu tenho o quê? Missão. Terça, missão. Quarta, recarga. Por aí vai. Só que, paralelo a isso, o que está acontecendo na minha vida? Eu estou atendendo pessoas. Então, pode ser que na segunda aqui, hoje de tarde, eu atendi uma pessoa e essa pessoa vai entrar para o programa. Então, aqui entrou uma pessoa. Aí, amanhã, eu atendi e entrou mais uma. Aí, na quarta, entrou outra. Na quinta, entrou outra. Na sexta, entrou outra. Eu vou colocar elas no grupo, que dia? Só na segunda que vem. Por enquanto, ela sai com o plano alimentar, com as prescrições bonitinho, e o jogo dela começa a acontecer na segunda que vem. Por quê? Semana que vem vai estar rodando isso aqui dentro do meu grupo. Toda segunda no meu grupo tem uma missão, terça outra, recarga, missão de novo, trevo e chefão na sexta. Não interessa qual semana eu estou. Então, as meninas dessa semana, imagina que o grupo da Gi vai começar semana que vem. Aí as meninas vão estar entrando na fase 1, ok, né? Tipo, as mesmas. Mas aí na semana que vem ela tá coletando novas. Só que aí a galera vai receber tudo de novo aqui, ó. Segunda, missão, recarga. E aí quando der 3 semanas, a pessoa vai ter passado por todas as 9 missões, as 3 recargas, os 3 trevos e os 3 chefões. Aí o meu papel é o quê? Acabou as 3 semanas, você passou pelas 3 fases, agora você participa da festinha de encerramento, ou eu faço esse encerramento individual, entrego a sua medalha e você vai para o seu próximo nível, que é o Pague 90. Vocês estão entendendo isso? Agora ficou claro. Agora ficou mais claro? Ficou. É muito mais simples para vocês e as pessoas têm a oportunidade de se relacionarem com outras pessoas. Então, você não tem que ficar inventando 1 milhão de missões, 1 milhão. Você precisa ter 9 missões, 3 recargas, 3 trevos e 3 chefões. E cada pessoa participa deste grupo por 3 semanas. Deu as 3 semanas, encerra a participação no grupo. Ele faz a festinha de encerramento ou individual. Isso você tem que controlar 1 a 1. E passa para o próximo nível. Perfeito. Ótimo. Então, acho que você pode testar isso já começar a fazer assim. E aí, na aula que a gente vai ter dia 2, você já conta como foi. Certo, beleza. A Cleo levantou a mão, queria perguntar alguma coisa. A Alessandra também quer falar. Fala, Cleo, acho que é dúvida sobre isso. Se alguém tiver ficado com dúvidas sobre isso, me fala agora para a gente não deixar essa dúvida passar, porque isso é importante. Então, vamos lá, Cleo, fala. Pronto. É porque assim, eu entrei e já tinha começado, mas eu peguei mais ou menos a dúvida da Gisele. É tipo assim, se eu já tô na primeira semana, eu já tenho começado uma pessoa, certo? Uhum. Aí a outra, não são 4 semanas? Mas são 3 fases, 3 semanas. Pronto, são 3 fases, certo? Uhum. Mas aí, a pessoa que entrar, que eu vou começar na segunda semana, ela vai começar com a missão da segunda semana ou com a missão da primeira semana? A missão da segunda semana. Pronto, a missão da segunda semana. Mas aí ela vai para a segunda semana junto com todo mundo, a terceira semana junto, né? Só que quando ela estiver na terceira semana, as outras já estão... Volta para a primeira. Pronto, aí ela volta para a primeira e as outras pessoas já estão finalizando. E aí elas fazem encerramento. A participação delas dentro do grupo é de 3 semanas. Cada pessoa que entra, ela pode entrar, tipo assim, numa semana você está coletando gente. Aí ela começa a participar do grupo na segunda que vem. E ela fica nesse grupo por 3 semanas. Pronto. Isso para quem quer fazer individual, mas não quer perder o relacionamento em grupo. Entendi. O outro modelo é você fechar turmas. Aí é tipo assim, vem cá, gente, tô abrindo uma turma. Aí é todo mundo começa junto e todo mundo termina junto. Entendi. Porque no caso, se ela entrar só, eu vou fazer um encerramento individual com ela, já que ela vai entrar, né, depois que a turma já esteja fechada. Ou você deixa marcado todo mês, você vai fazer um encerramento, uma festinha, um chá com a Nutri, onde você vai
presentear todas as pessoas que naquele mês estão fechando. Pronto, entendi. E aí no mês que vem, todas as pessoas que estiverem fechando, e por aí vai. Ou pode ser no 1 a 1. Você marca e pronto. Certo. Que aí a gente otimiza tempo e garante que as pessoas vão ter relacionamento com outras pessoas. Embora essas missões elas sejam uma sequência assim de hábito assim de avanços, é isso que eu queria entender, porque as missões, eu acredito porque eu não fiz ainda, eu vou começar a fazer agora, que elas sejam uma sequência, né? Uma evolução para cada paciente. Aí, se eu começar. Mas quando a gente está falando das missões de hábito, a gente está falando de hábito. É reeducação nutricional, não é sua prescrição. A sua prescrição, ela realmente precisa de uma evolução e tudo. Eu poderia criar hábitos e evoluindo também, mas o grande objetivo do PAG 30 não é nem evoluindo nos hábitos, porque é só dar um giro na vida do paciente para ele experimentar um pouco de tudo. Eu vou aprofundar isso no PAG 90. Entendi. As pessoas, a missão é para ela cumprir naquele dia. Eu não vou formar um hábito ali, eu vou dar um start de mudança de alimentação nas pessoas. 21 dias não dá para eu, mudar a vida inteira da pessoa em 21 dias. É impossível isso. Ela vai ter um primeiro contato com uma mudança. Ela vai aprofundar isso no nível 2. Entendeu? Entendi. Então, assim, não necessariamente precisa de uma ordem. Eu preciso garantir que eu tenha todos aqueles elementos lá. Que tenha recarga, que tenha o chefão. Mas não necessariamente eles precisam aparecer numa ordem. Agora, dentro de um grupo, aí você pode estruturar dentro de uma ordem. Entendi, obrigada. Nada. Alessandra. Eu. Oi? Tá ouvindo? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Eu ainda tenho várias dúvidas assim, ainda estou um pouquinho perdida, mas acho que o que você falou agora deu para entender um pouco melhor. Eu só ainda fiquei pensando na missão individual. E eu fico me perguntando um pouco assim, como fazer uma organização disso tudo. Porque vai chegar uma hora que se eu tiver, sei lá, 5 pacientes que seja, mas eu tenho as missões que são de hábito, ok, que antes eu estava imaginando que eu tinha que mandar específico para cada paciente, o que faz mais sentido para um, mas aí você já alinhou que eu preciso ter um padrão. Só que no meio disso eu não tenho missão individual, e aí como é que você acha que fica uma forma mais fácil da gente conseguir organizar se eu tenho vários pacientes, eu tenho várias missões e cada um recebendo um tipo de missão individual? A missão individual, ela é um marca-texto do seu plano alimentar. Então, a ideia é que na primeira consulta o paciente já saiba o que é o foco dele. A missão individual é tipo assim, imagina, vou te dar um exemplo de um caso específico mesmo. A pessoa, ela quer emagrecer, mas ela está precisando ter maior variedade e ela está precisando aumentar o consumo de fibra. Então, a missão individual é tipo assim, olha, a nossa meta até a última consulta, a sua meta desse mês, porque ela não muda, entendeu? Então, tem que mudar as missões. E não necessariamente tem que ser 3. Às vezes, você escolheu que aquela pessoa vai ter uma só. Então, a sua meta vamos colocar aqui, até o final desse mês, é muito importante que você consuma 3 tipos de fruta diferentes. Isso é sua missão individual. E aí eu não fico mandando isso para ela de novo. Não. Isso foi conversado na consulta e termina consulta. Por aí. Isso, exatamente. O que faz a interação e a roda da gamificação girar são essa estrutura que a gente pode entregar dentro de um grupo. Tá. E posso fazer uma outra pergunta? Claro. Assim, quando eu não divulgo um grupo na rede social, por exemplo, qual é a melhor forma de divulgar a gamificação? Você acha que é na primeira consulta, quando o paciente vem? Porque assim, às vezes você faz a venda, quando ele te procura, eu falo o preço de uma consulta padrão, vamos dizer assim, mas dependendo do estilo do paciente, se eu perceber que
Eu Ele tem imagino que a perfil. gamificação vai servir para aquela pessoa que gosta, que fique pegando no pé dela, que gosta de receber estímulo, assim que eu vejo, não sei se... Precisa de mais motivação. Quanto menor Uhum, a pontuação dela naquele questionário que eu mandei para vocês de autoeficácia, mais ela precisa uhum. disso. Tá. E aí você acha que faz mais Na sentido, por primeira exemplo, se for consulta. vender individual, na primeira consulta, no final eu ofereço e mostro os Isso, materiais. isso, Tá. exatamente. Aí eu só não vou ter, ou você acha melhor ter, por exemplo, uma pasta com todas as missões já impressas, onde eu posso já montar o kit dela já no final da consulta? Como que faria isso? Pode, e aí você pode, assim, pode. Mas esse jeito que eu tô te mostrando é online e menos oneroso. Que aí você vai Ah, legal. entregar no grupo de WhatsApp. Mas, se você quiser montar, que eu até falo isso, eu falo sobre isso do curso, né? Se você quiser montar envelopes e colocar datas, você só vai abrir esse envelope dia tal. E aí vai ter as missões, é uma forma também. Então, assim, é a forma que você vai se sentir mais feliz em fazer. As duas funcionam muito bem, porém, uma vai ter mais custo que a outra, e esse custo tem que estar incluído no programa. Eu Tá. tenho Não aluna que ficou mais claro, gosta. é. Uhum. Tem Que aluna antes eu que tava gosta de imaginando que era entregar o muito... envelopinho com data, e aí já deixa tudo, tipo, os kitzinhos montados e depois só vai datando. Tem gente que gosta de fazer Uhum. assim, e tá tudo certo. Só não pode esquecer de colocar isso no custo, Tá bom. tá Não, bom? ficou mais fácil. É porque antes eu estava imaginando que ia ter que montar um kit diferente para cada paciente, aí eu estava me Uhum. sentindo mais perdida. Uhum. Inclusive, eu nem estimulo vocês a fazerem isso. Eu acho que o olhar individual a gente tem na consulta. Quando a gente vai fazer o plano, quando a gente faz a anamnese, quando a gente vai fazer uma prescrição específica. Aí a gente tem que ter esse olhar individual. Por que eu falo para vocês que é muito importante definir um problema e definir um tipo de persona? Porque aí você não tem que ficar reinventando a roda o tempo inteiro também, né? Uhum. Porque o papel da gamificação não é fazer prescrição. A prescrição ela tem que ser individual. O papel da gamificação é trazer adesão e motivação para a pessoa seguir seu tratamento. E Tá. fazer a pessoa evoluindo para ela conseguir aderir a esse tratamento que você está propondo, né? Quando a gente vai alimentando a autoeficácia, ela vai ficando cada vez mais pronta para passos maiores. Fechou? Uhum. Obrigada. De nada, gente. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui se tem algumas perguntas diferentes. Estamos chegando ao fim desse nosso encontro. A Carol já vendeu também. Carolzinha, muito bom. Olha, a Jo tem algumas dúvidas sobre o PAG 30. O trevo de 4 folhas, preciso dar separadamente? A recarga de bateria tem que ter evidência de comprovação? E o chefão é igual para todos que estão fazendo o PAG 30? Olha, o que eu considero importante ser do chefão? O chefão, você tem que colocar, quando a gente vai fazendo aquele mapa de as entrevistas, a gente identifica quais são as principais dores. Então, assim, quais são as principais dores da sua persona? É controlar o açúcar? É fazer atividade física? É planejar a refeição? É se organizar? É comer menos industrializado? Essas principais dificuldades, elas podem se tornar chefão. Inclusive, a pessoa, ela vai ter o fim de semana para se organizar, para fazer aquilo que você está pedindo, tá? O chefão, ele é tipo uma missão. O que torna ele chefão é que ele é um pouco mais difícil para aquele público. Nessa estrutura que eu mostrei para vocês, não precisa ser individual para cada paciente, não. Você pode, porque é uma dor geral, entendeu? Todo mundo sente isso. O que mais temos aqui? Ah, sobre o trevo. Precisa dar separado? Eu não entendi isso, se precisa dar separado. Tipo, o trevo é alguma coisa que você vai dar para ela. Às vezes é uma receita, é uma surpresa. Às vezes é um vídeo, tipo um vídeo motivacional que você vai mandar para a pessoa assistir. Sobre a evidência de comprovação, é interessante a gente pedir isso. É tipo assim, e aí, fulano, quem é que fez? Porque isso retroalimenta a comunicação e a interação com o grupo também. Mas eu, sinceramente, não acho que a gente tem que ficar, sabe, tipo, chata, cobrando atrás.
Porque quando o paciente fizer o feedback com a Nutri, a gente vai ter o momento dele contar como foi a semana. Então, ficar muito chato também, aí o negócio que era para ser legal se torna chato. Aqui já respondi. A Priscila falou que gosta de atender introdução alimentar e crianças, mas acaba atendendo mulheres devido ao NASF. Posso ter um nicho mães e filhos? Sim, é o nicho materno-infantil. Mas o programa, ele tem que ser específico para algum problema. Tipo, não dá para encaixar em um programa a mãe e o filho. A não ser que seu programa seja focado em organizar a rotina da família. A alimentação da família. Aí agora eu já expliquei como que é a lógica do grupo, que era uma dúvida. A Mariana falou assim, não seria interessante também ter o grupo do Facebook e aí as pessoas poderem continuar? Vocês já perceberam que a lógica do AMI10 é essa? A gente tem, eu considero o período do curso como se vocês estivessem participando do programa, mas aí tem uma comunidade que não está, inclusive não está só a sua turma, tem todo mundo que já participou do programa. É legal, inclusive eu uso isso, funciona, mas é mais um trabalho para vocês. Então pode ser tipo um próximo nível, porque você tem que manter aquilo lá, né, girando. A AML falou que entrega para as pacientes individual na lista de transmissão e aí elas vão evidenciar no grupo do Telegram. Tranquilo também. Gente, se estiver funcionando, o como vocês fazem não tem problema para mim, porque isso é detalhe. A estratégia que vocês têm que ter noção de como é que é. Agora, mudanças não tem problema nenhum. A Dani perguntou de quanto em quantos dias você aconselha abrir turma? No caso, aqueles exemplos de atendimento individual, mas com a entrega de missões no grupo. Você pode, toda semana, é isso, assim, ó, todo dia você está atendendo alguém e essa pessoa pode escolher participar do programa. Só que, ao longo de uma semana, você coleta e todas as pessoas que você atendeu nessa semana, elas começam a participar do grupo na semana seguinte, na segunda seguinte, porque você tem uma ordem de entregar as missões. A Adriele colocou aqui, Marcela, sabe que eu tenho dúvidas? Amanhã já irei iniciar a primeira paciente individual gamificada e dentro do que ela respondeu no questionário pré-consulta, eu teria mais de 9 missões individuais para fazer. Eu faço mais dentro do Pag 30 ou eu espero Pag 90? Não, pelo amor de Deus. Mais do que 3 individual, porque tem missão de individual e missão de hábito. Aí eu já acho demais. Aí sabe o que acontece? A gente entrega um monte de coisa para os pacientes, eles não dão conta de fazer, e aí no final, quando você for oferecer o Pag 90, ele vai falar assim, ah, não, eu não consegui colocar tudo em prática ainda do que você me mostrou aqui, então deixa para depois. E aí, nesse deixa para depois, a gente acaba perdendo aquele paciente, porque ele deixa de priorizar, deixa de ter o acompanhamento, e ele desiste do tratamento. Então, muito cuidado com esse overload de informação, esse volume muito grande de missões. A Dani mandou aqui, Marcela, sobre apresentação de vendas, a chamada inicial é a transformação do meu programa e não o título do conteúdo, certo? Isso. O título da palestra de vendas, ele pode mudar. O título é uma isca de vários assuntos que a gente pode falar para a pessoa que a gente quer atrair. A promessa do seu programa, ela não muda. A promessa do seu programa é o que você ajuda as pessoas a conquistarem. Então, a promessa nunca muda, mas o título da palestra muda. Isso que eu ensino no módulo 3, né? A criar um envelope e um passo a passo de uma apresentação que o conteúdo ele pode mudar o tempo inteiro. Você pode ter várias palestras. Um dia você vai falar sobre efeito sanfona, outro dia você vai falar sobre alimentação no final de semana, enfim, qualquer um.
uma das dores do seu público, elas podem se transformar em palestra. E dentro daquilo que eu ensino no módulo 3, você pode transformar essa palestra e fazer ela virar uma palestra de vendas. Bom, por hoje é só isso tudo. Agora é focar em fazer, e à medida que vocês forem tendo dúvidas, e se vocês tiverem essas angústias, por que eu criei os grupos do Telegram, da tutoria? Para que vocês possam se relacionar, para que vocês possam trocar informações com pessoas que estão vivendo o mesmo que vocês. Então, usem e abusem desse grupo. Peçam feedback para a tutora, troquem entre vocês e se ajudem também, tá? E nesse momento aqui do ao vivo, a gente usa para pegar alguns pontos, algumas coisas que estão acontecendo e fazer com que todo mundo tenha uma visão mais clara. Para mim foi muito importante eu detalhar esse processo de como que a gente traz as pessoas para dentro de um grupo para não ter que ficar mandando no 1 a 1. Agora, a gente encontra de novo dia 2 de março, sem ser essa segunda a outra, que é o dia do aniversário do Pedro, olha só. Estaremos juntos novamente, meio-dia. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui, viu? Muito, muito bom poder conversar com vocês. Vamos fazer nossa fotinha M10? Quem é que vai aparecer na fotinha aí dos stories, gente? Coloca as carinhas bonitas aí, ó. Quero Tinha M10 aparecendo todo aqui no Instagram. Vou fazer carinha feliz. Muito bom. Não esperem a próxima aula para pedirem ajuda, para trocarem, para fazer acontecer, tá bom? Esse aqui é o momento seu de recarga de bateria, e meu também. É a hora que eu estou em contato com vocês e a gente pode discutir a fundo aí alguns pontos. Vamos com tudo, que agora a gente já está na fase 2 e vocês vão aprender toda a estrutura e estratégia do Pag 90. Beijo grande, bom almoço para vocês e até dia 2 de março.